Então, meu amigo, seguimos com a novela do consignado CLT, consignado social, empréstimo do Lula, como você preferir. Pois é, para surpresa de ninguém, exceto do governo, a taxa de juros é muito mais elevada do que a expectativa. O pessoal estava falando aí 3%, 4%, pessoal do governo. Em alguns casos, a taxa chega a 6% em algumas instituições, meu amigo. 80% ao ano, mais ou menos, aquele jurinho de agiota delicioso para ferrar com o trabalhador brasileiro, deixar ele ainda mais endividado do que já está. Pois é, né? E de maneira geral, já foram emprestados 3,3 bilhões de reais em 2 semanas de programa. Tá muito aquém daquilo que o governo Lula gostaria. Essa é a verdade. A previsão é de 100 bilhões de reais. Então, pelo andar da carruagem, seguindo esse padrão aqui, né, a gente precisaria aí de mais ou menos mais do que um ano para chegar nesses 100 bilhões de reais. Ou seja, nesse ritmo, não vai. Pode ser que a partir de 25 de abril a coisa melhore em matéria de fluxo de recursos de fato, né? Verdade, contudo, é que a Caixa e o Banco do Brasil estão carregando isso aí nas costas. Eu já falei aqui no canal desse ponto de forma específica. E só na Caixa a demanda está na casa dos 30 bilhões de reais, a quantidade de pedidos de empréstimos que foram feitos, né? E aí, é um bom negócio? Isso aí é uma coisa interessante para a Caixa assumir? Meu amigo, eu já expliquei aqui no canal, isso é uma furada terrível para todos os envolvidos, até para o próprio Lula, um grande erro estratégico na minha opinião. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Voltando aos juros. Primeiro falando desse ponto que, vamos lá, todo mundo já sabia disso. O governo estimou que as taxas seriam de cerca de 3,5% ao mês. Que não é pouca coisa não, deve dar uns 40% ao ano isso aqui. Então é um patamar bastante considerável, embora seja sim menor do que o que costuma se praticar em matéria de consignado. Seria uma redução de fato. Agora, a realidade é que algumas instituições financeiras estão oferecendo 6%. Eu fiz um vídeo lá atrás que o JP Morgan fez alguns testes dentro dessa plataforma de empréstimos, umas simulações para ver como se comportaria. E eles estavam apontando isso mesmo, juros na casa dos 6% ao mês. E mais do que isso, eles pediram 12 parcelas, os bancos estavam oferecendo 15, 16 parcelas. Por quê? Para ganhar mais dinheiro em cima desses juros, obviamente. Então, trata-se aí de um negócio que é visto como os bancos como sendo arriscado. É simples assim de entender. Por que a taxa é elevada? Porque o risco é alto. É sempre assim que funciona em matéria de empréstimos. Consignado nada mais é do que uma modalidade de empréstimo, obviamente. Então, já era natural, já era esperado que a taxa fosse elevada, né? Agora, de onde que o governo tirou que ia ser 3,5% ao mês, eu não sei. Primeiro de tudo, esse negócio aqui de empréstimo CLT começa lá atrás com a tentativa de acabar com o saque aniversário do FGTS. O plano do governo era oferecer essa modalidade para conseguir taxas de consignado inferiores à antecipação do saque aniversário. Você sabe, antecipação é como um consignado disso aí também. Só que é uma sacanagem, né? O governo, de fato, querer acabar com o saque aniversário do FGTS, porque tem uma grande parcela dos usuários dessa modalidade que nunca fizeram a antecipação do saque aniversário, nunca fizeram consignado. Ou seja, agora as pessoas teriam que pagar juros para ter um dinheiro que elas poderiam ter sem juros antes, na modalidade anterior. Mas o governo acabou cedendo, não acabou com o saque aniversário do FGTS, não, né? Agora, qual que é realmente o problema e que tem causado a frustração do governo em vários aspectos? Frustração no sentido de não ter muitos empréstimos, né? 3,3 bilhões apenas em 2 semanas. E também a frustração relacionada à taxa de juros.
É muito simples, isso aqui é extremamente arriscado e os bancos sabem disso muito bem. Por quê? Como que funciona esse negócio aqui do consignado CLT, consignado da carteira de trabalho digital? A garantia é o fundo de garantia, né? A garantia desse consignado é o FGTS depositado do trabalhador. E pode ser usado até 10% do FGTS para dar essa garantia. E aí vamos lá, né? Tem muita gente que tem grandes valores, valores substanciais depositados, mas não é todo mundo, na verdade é a menor parte das pessoas. Pensa aí, para você dar uma garantia de 10 mil reais com o seu FGTS, você teria que ter 100 mil reais depositados. Ah, mas a multa rescisória pode ser integralmente dada como garantia também. Beleza, mas e se o camarada for demitido por justa causa? Se ele pedir demissão, não tem multa rescisória nesse caso. Aí os bancos, obviamente, sabem disso, é claro, fizeram a conta desse risco, do risco envolvido nisso aí. Olharam assim, né? Pensaram, pô, se o cara pedir demissão, a gente vai ter acesso só a 10% do FGTS dele e não tem multa rescisória. E não vai ter de onde descontar esse valor porque ele vai dar baixa na carteira, então não vai ter o desconto do consignado. Vamos ter que arcar com esse prejuízo. O que que nós vamos fazer? Aumentar a taxa de juros e conceder empréstimo só para quem tiver uma condição melhor. Por exemplo, aqui, né? A média aqui, o valor médio do empréstimo está em R$ 6.200. Então veja que o valor não é expressivo, não é gigantesco. E também não tenho para mim, né? Ele está direcionado mais para pessoas com FGTS maior, com um saldo maior. Tipicamente pessoas que têm um salário maior, por isso que o fundo é bastante expressivo. Ou gente que já tem muito tempo de carteira assinada, subentende-se que são pessoas que têm uma estabilidade legal no seu emprego, né? Então, eu acredito que esteja sendo direcionado nesse sentido. Isso ajuda a explicar por que tivemos aí milhões e milhões de simulações, né? E apenas aqui, quantos que foram concedidos? 500 e poucos mil, 523 mil contratos, né? Então, ao todo, 3 bilhões de reais. Olha aqui, né? 3 bilhões 3,3 bilhões de reais concedidos, em média 6.200 reais. E quem está carregando isso aqui nas costas? Caixa Econômica e Banco do Brasil, é claro. Por quê? Porque são bancos estatais. O governo está mandando esse pessoal emprestar, ainda que com risco, e puxando as taxas de juros para baixo, tá? Caixa e Banco do Brasil não estão praticando aqueles 6%, não. Aquilo ali é Nubank, uma ou outra fintech por aí que quer pegar um capital de risco nessa história. Agora, veja aqui que a demanda pela Caixa, né, por empréstimos da Caixa, tá lá em cima, 30 bilhões de reais, né, ao que tudo indica. O pessoal acreditou na Caixa que chegaria a 10 bilhões de reais, isso veio muito mais elevado, é claro, né? Pois bem, a Caixa Econômica vai liberar isso aí, vai dar esse tipo de recurso, né? Hoje ela já é responsável por 30% de todos os contratos. O Banco do Brasil deve ser responsável aí por mais 30, 40%, não sei. Então, todas as outras instituições estão com uma parcela pequena nesse momento ainda. Ou seja, né, a Caixa é disparado aí junto com o Banco do Brasil os que estão viabilizando essa história. E no fim das contas, isso aqui tem tudo para ser mais um grande fracasso do governo Lula. De fato, já decepciona, já desaponta o governo. Se não fossem os bancos estatais, isso não teria rolado. Esses empréstimos estariam na casa dos milhões de reais ainda, o total, o montante, porque o risco é muito elevado e essa taxa de juros alta explica justamente isso. Não é um empréstimo consignado que tenha uma garantia mais robusta, como acontece com o consignado do INSS, por exemplo, que, né, você tem um indivíduo ali que tem um benefício previdenciário, uma aposentadoria que é garantido. Ele não vai deixar de receber aquela aposentadoria, a não ser que ele morra, obviamente, né? Mas ele não pede demissão da aposentadoria, não para de receber. Aquilo ali é definitivo, é o próprio INSS que retém isso, passa para o banco, muito mais simples de resolver. Agora, esse consignado CLT aqui é uma furada, de fato, em vários aspectos. Uma furada para o trabalhador, porque a taxa é absurda. Já falei aqui no canal, se o cara tá devendo cartão de crédito, se o cara tá devendo, sei lá, um consignado pior, vale a pena migrar para isso aqui sim. Agora, né? Para quem não consegue guardar
valores suficientes para se manter adimplente com cartão de crédito, por exemplo, essa pessoa vai conseguir perder, entre aspas, né, 35% até do seu salário nesse consignado? É pouco provável, mais provável é que a pessoa debaixe na carteira e fique com essa dívida nova no lugar, porque é muito mais favorável agir dessa forma. De maneira geral, não é bom para o trabalhador, não é bom para os bancos, porque eles não estão entrando de lavada nisso como era de se esperar, e não tem sido bom para o governo Lula, que acabou ficando queimado nessa história, porque parece, com razão, que está tirando dinheiro do trabalhador e dando para o amigo banqueiro, né? Pois é, eu vou deixar aqui recomendado para você o vídeo em que eu falo a respeito de Banco do Brasil e Caixa estarem carregando esse empréstimo CLT nas costas, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.